Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Stefan, um servo do Senhor. Eu quero aqui hoje falar com vocês sobre o amor incondicional de Deus. Esse amor que nos constrange, esse amor que independe das nossas ações, Deus nos ama de maneira incondicional. E para falar sobre isso, nós vamos falar sobre um texto, algo muito precioso que está na palavra de Deus, que é a parábola do filho pródigo. Essa é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Ela nos ensina realmente sobre a incondicionalidade do amor de Deus. E para falar sobre isso, vamos ler o que diz a parábola, que está lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32. E começa assim. No versículo 11, Jesus começa dizendo, porque ele continua, ele já estava falando sobre outras parábolas, e aqui no versículo 11 ele começa assim. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para seu filho e abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que estava acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Palavra preciosa. O contexto histórico dessa parábola, ela é contada no contexto de uma discussão entre Jesus, fariseus e escribas sobre o perdão dos pecadores. Naquela ocasião, os fariseus e escribas eram líderes religiosos judeus muito rigorosos que acreditavam que o perdão de Deus só era possível para aqueles que se arrependiam sinceramente de seus pecados. Eles criticavam Jesus por associar a pecadores, comia, sentava com eles, a roda com eles, enfim, e perdoá-los sem exigir que eles se arrependessem primeiro. Jesus primeiro ele chegava, se aproximava das pessoas e tão somente depois ele realmente ministrava o coração delas para que elas viessem ao arrependimento. Mas aí, em resposta a essa crítica, Jesus contou a parábola do filho pródigo. A parábola ilustra exatamente o amor incondicional de Deus, que está sempre pronto para perdoar e receber de volta aqueles que se arrependem. A parábola foi contada em um momento em que os líderes religiosos judeus estavam questionando a capacidade de Deus de perdoar os pecadores.
Jesus contou a parábola para mostrar que Deus é um Deus de amor e misericórdia, que está sempre pronto para perdoar aquele que se arrepende. Essa parábola é muito relevante também para os nossos dias de hoje, né? Para o nosso contexto atual. É um mundo onde o pecado é abundante. Essa mensagem de amor e misericórdia de Deus é mais importante do que nunca. A parábola nos lembra que Deus sempre nos ama, né? Não importa o que tenhamos feito ou o que a gente até esteja fazendo pela ignorância, né? De não conhecer, enfim, as Escrituras, não conhecer, né, os mandamentos, enfim, de não seguir o caminho correto de Deus. Mas ele está sempre pronto para nos perdoar e nos receber de volta. É um pai, né? A incondicionalidade do amor dele, ela não tem barreiras. Então a parábola ela foi contada em um momento em que os líderes religiosos assim estavam realmente questionando essa capacidade do Senhor de perdoar os pecadores, né? Então aqui o filho pródigo, ele representa exatamente o momento em que a gente se afasta de Deus, né? Então quando ele pede para o seu pai que ele quer a parte da herança dele, e, enfim, gasta e faz tudo de errado, somos nós, tomando as nossas próprias decisões, seguindo nossos próprios caminhos e sofrendo as consequências, né? Então o que acontece? Ele sai, ele vai, desperdiça a sua herança, vive uma vida de pecado e acaba na miséria, né? Mas assim, quando ele realmente entende o que ele está fazendo de errado, ele percebe e ele pensa, vou voltar para a casa do meu pai, né? O pai, no caso, representa Deus, né? Ele ama seu filho incondicionalmente. Deus nos ama incondicionalmente. E esse pai recebe o filho porque ele o ama incondicionalmente, né? Mesmo eles tendo se perdido, né? Então ele corre ao encontro do filho, né? Quando o filho volta para casa. A parábola ela nos ensina que Deus sempre nos ama, né? Não importa o que tenhamos feito, Ele vai nos amar sempre, né? Ele está sempre pronto para nos perdoar e nos receber de volta, né? Então o que a gente entende aqui, né? Deus é um Deus amoroso, mas Ele também é um Deus justo, porque o menino sofreu as consequências e nós sofremos as consequências das nossas escolhas, né? Mas Ele ama, Deus ama o seu povo, Ele ama a sua criação, né? Mas assim, Ele pune o pecado, sim, o pecador, porque a gente não está isento das consequências do pecado, mas nos ama incondicionalmente, nos perdoa. Então essa parábola, ela é um convite para voltarmos para Deus, independente do que tenhamos feito, né? É um convite para voltarmos realmente para Deus. E a gente, como que a gente pode fazer isso? Podemos fazer isso confessando, sim, os nossos pecados, apresentando-os diante de Deus e nos arrependendo, né? Então, aqui a mensagem para vocês é: guarde essa palavra no coração. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor incondicional de Deus. Por isso, abandone a sua vida de pecado e volte para Deus, pois Ele, somente Ele, é Deus zeloso e Pai de amor. E se você, meu irmão, minha irmã, hoje quer se reconciliar com Deus, peça perdão. Peça perdão hoje para Deus, tá? O arrependimento, né, o apresentar os pecados diante de Deus, o se arrepender por eles, faz com que a gente realmente se reconcilie com Deus. Então a gente pode confiar no Senhor em todos os momentos, em todas as circunstâncias, pois o Pai, Ele jamais falhou. O Pai jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. O amor de Deus é incondicional para mim, para você, para todos nós, independente do que você tenha feito. Pode ser o pior dos pecados. Deus é amor. Deus é um amor incondicional e Ele nos perdoa de todos os pecados. Então, guarde essa palavra no seu coração. Guarde e tome posse da incondicionalidade do amor de Deus por você e por cada um de nós. Deus te abençoe.